O mundo colapsou. Sem aviso, pessoas comuns viraram monstros cruéis e deformados. A anatomia humana se distorce para caçar, e o pavor de ser a próxima vítima é a única certeza. O que causou essa mutação bizarra e mortal? Aquela criatura, que há poucas horas sorria e falava como um humano, agora é um pesadelo vivo. Suas formas são bizarras, deformadas e irreconhecíveis. Como algo tão familiar pôde se transformar em uma abominação dessas? Jéssica congelou diante da morte. A mandíbula grotesca estava prestes a devorá-la quando algo impossível aconteceu. Um punho deformado de outra criatura bizarra surgiu para protegê-la. Por que um monstro a salvaria de outro? O impacto foi brutal. O soco esmagador deformou ainda mais aquela criatura vil, lançando-a para longe. A violência entre esses seres revela uma hierarquia sombria. Seriam eles meros animais ou existe algo consciente ali? Mas o que realmente aconteceu com a humanidade? O mistério é profundo e aterrorizante. Vamos voltar no tempo, horas antes de todo esse inferno começar, para entender como o mundo que conhecemos deixou de existir. Mês cedo, naquele mesmo dia, somos levados a um prédio comercial enorme, sem vida, enquanto Jéssica se pergunta se realmente devia estar ali, fazendo aquilo tudo de novo, sem saber se é a escolha certa para ela continuar naquele emprego chato. Dentro da loja lotada, Jéssica segura o folder de promoção meio perdida, se perguntando o que diabo está fazendo da vida ali, repetindo as mesmas tarefas chatas que ela odeia todo santo dia sem parar e sem perspectiva. As mãos dela apertam o folder fazendo ranger o papel pesado, arrancando a folha 35 do calendário que apaga mais um dia sem sentido, só consumindo o tempo dela sem dar nenhuma recompensa, conquista ou alegria no fim. De repente, a voz dura da gerente corta o ar, chamando-a. E Jéssica vira surpresa, sem entender o que a patroa quer dela agora, com o coração já apertado de tensão, imaginando que problema surgiu dessa vez. Ela se aproxima devagar, coçando a cabeça confusa, perguntando qual é o motivo daquela chamada repentina, tentando disfarçar o nervosismo crescente com uma expressão inocente que definitivamente não cola muito bem naquele ambiente tenso da loja. A gerente cruza os braços com a cara feia e expressão dura, questionando se ela acha que foi chamada à toa, deixando o clima pesado e carregado de cobrança antes mesmo de explicar qual é o problema real dessa vez. Jéssica, o reembolso da manhã foi porque o item estava com defeito. Mas a gerente encara ela sem piscar, revelando que viu tudo no sistema e não está nem um pouco satisfeita com a justificativa. Com um sorriso forçado e olhos sem graça, Jéssica tenta justificar dizendo que a cliente falou que se sentiria mal em trocar o produto, tentando amenizar a situação tensa com uma explicação que soa mais como desculpa esfarrapada para a gerente. A expressão da gerente muda de irritação pura para a decepção profunda, dizendo séria que isso definitivamente não é algo para ser dito rindo, deixando claro que a atitude descontraída da Jéssica só piorou a situação toda no ambiente de trabalho. No fim das contas, a gerente solta exausta que se ela vai obedecer tudo que o cliente manda sem pensar direito, então é melhor contratar um temporário no lugar dela, ameaçando demissão de forma velada, mas extremamente clara para Jéssica entender. Nisso, a patroa vira de lado, reclamando sério que as vendas só caem quando ela está no expediente, exigindo que melhore o desempenho imediatamente. E Jéssica abaixa a cabeça toda sem graça, pedindo desculpas baixinho, sem saber como reagir àquela pressão insustentável. Ela levanta a cabeça bem devagar, com os olhos arregalados de surpresa, soltando um "ó" abafado de choque, ao ouvir algo inesperado que a patroa resolveu soltar bem naquele momento tenso e angustiante. Mas aí a patroa olha de volta, mandando ela relaxar o rosto e não ficar com aquela cara de pasmo o tempo todo, dizendo que não precisa manter aquela tensão facial no ambiente de trabalho dela. A cena muda para o terraço do prédio, onde Jéssica está distraída olhando a cidade sem foco. Puxa um cigarro do maço e fala pelo viva voz do celular com a amiga Gwen,
que pergunta se ela não deveria pedir demissão logo daquele emprego horrível e estressante. Do outro lado da linha, Gwen anda pela rua confusa, perguntando o motivo da demissão, imaginando se a patroa brigou de novo por causa das vendas baixas. Mas Jessica nega, dizendo que foi sobre o reembolso da manhã que deu problema sério. Jéssica fica no telhado, acendendo um cigarro e reclamando que não almoçou por causa do estresse acumulado, enquanto Gwen aconselha pelo telefone que ela deveria comer algo para não ficar doente de novo, como sempre acontece. Fumando e olhando para o céu cinza, Jéssica suspira profundo, dizendo que a humanidade está perdida mesmo. E Gwen ri baixinho do outro lado, dizendo que isso não é motivo suficiente para generalizar assim sobre todo mundo não. Aí, Gwen propôs sorrindo largo sair para beber algo à noite, comendo camarão frito juntas num bar, dizendo que vai esperar ela no café da esquina logo depois que o expediente acabar, lá pelas 6. Jéssica vira de costas, achando a ideia interessante e diferente, mas hesita, perguntando se Gwen tem certeza absoluta, já que o horário de almoço dela nem acabou ainda direito e ainda sobra tempo livre. A amiga responde pelo celular que tá tudo bem, porque tem algo para fazer mesmo antes, e vai esperar na área do bairro sul da cidade, sem pressa nenhuma, enquanto o aparelho vibra na mão da Jéssica, tremendo um pouco. As mãos dela digita rápido no celular, respondendo o Jack, que mandou mensagem avisando que a gerente tá chamando ela urgente de volta pro andar de baixo por algum motivo desconhecido. Jéssica começa a ficar nervosa, temendo pelo pior. Jéssica suspira pesado, dizendo que precisa voltar urgente para a loja, explicando que o Jack mandou aviso, dizendo que a gerente está pedindo ela na frente de todo mundo agora. Gwen questiona do outro lado se é sério, e Jéssica joga o cigarro no cinzeiro pedindo desculpas e dizendo que liga depois para explicar melhor toda essa confusão chata. Jéssica desce as escadas escuras, resmungando baixinho sobre que droga será dessa vez, com o coração apertado de preocupação, imaginando qual nova bronca a gerente inventou agora. Ela continua descendo de costas, pensando que ser gerente não dá direito de tratar os outros como se fossem donos da vida de todo mundo, sem respeito nenhum pelos funcionários. Após a breve descida, Jéssica finalmente alcança o andar, e imediatamente nota a presença da gerente ao lado do Sr. Smith, que vestia um gorro. Jack, solícito, interpela o homem, questionando-o se buscava algo específico no local. A gerente nota Jéssica chegando e pede que ela guie o cliente Smith até o setor adequado, já que o homem parece confuso e precisa de ajuda especializada rápido. A patroa se aproxima sussurrando. Sério que a situação não parece boa. E manda Jéssica resolver aquilo rápido, antes que vire problema maior para a loja inteira. Mas aí, a gerente cheira o ar bem perto dela, toda desconfiada, perguntando se ela estava fumando. E Jéssica confirma com um sim abafado e culpado, sem conseguir mentir. A gerente vira dando de ombros, dizendo que ela é realmente insuportável. E Jéssica olha para as costas dela pensando palavrão, sem conseguir acreditar naquela atitude arrogante. A porta cinza com a placa Staff Only se fecha atrás dela, marcando o fim da área de vendas e o início da zona restrita, onde só funcionários podem entrar sem autorização especial. A gerente senta na cadeira giratória, chamando Jane com os dedos estalando, mandando ela prestar atenção urgente numa nova ordem importante sobre o setor de eletrônicos. Esfregando o olho cansado, a gerente reclama da Jéssica e pede para Jane contactar a empresa, solicitando a troca de funcionário imediata, sem perder tempo com burocracia chata. Jane vira surpresa, respondendo que já fez isso da última vez, mas explica tensa que não tem ninguém disposto a trabalhar naquele setor, exceto a própria Jéssica. A gerente esfrega os olhos com força, lembrando da dificuldade, suspirando ao reconhecer que esqueceu completamente daquele detalhe importante sobre a falta de pessoal. Sentada pensativa, a gerente cogita mandar alguém de outra filial para lá, achando que as avaliações da loja podem melhorar, mas confessa que detesta o jeito de trabalhar da Jéssica. De repente, os olhos da gerente arregalam com uma interrogação mental, percebendo algo estranho acontecendo com o próprio corpo que não consegue explicar direito. Ela olha para a própria mão assustada, vendo umas escamas estranhas brotando no dedo indicador,
com a pele mudando de textura de forma repentina e completamente alarmante. A cena corta para o Sr. Smith se desculpando com Jessica e Jack abaixados, enquanto o velho explica que só se perdeu por ser um homem idoso confuso no meio daquela situação. Depois que o senhor vai embora, Jessica vira pro Jet desconfiada, perguntando se ele realmente a chamou só para ajudar com aquele cliente perdido e nada mais importante. Jessica suspira pesada, reclamando que devia pedir demissão logo daquele emprego horrível. E Jack explica todo preocupado que a gerente estava desesperada procurando ela, pedindo desculpas sinceras por não ter ajudado antes. Nisso ela vira séria, respondendo que não é culpa dele nada disso, mostrando aquela cara de quem já está cansada de tanta pressão chata do trabalho explotativo que eles enfrentam todos os dias nessa loja. Aí Jéssica vira de costas decidida, dizendo que precisa ir para o escritório agora mesmo. E Jack pergunta assustado para onde ela tá indo tão rápido, sem nem explicar direito o motivo daquela pressa toda repentina. Nisso, ela para na porta, mandando ele ir embora logo daí, ou os dois vão se ferrar junto com a bronca da patroa. Mas Jack tenta segurar ela, dizendo para esperar um pouco antes de fazer alguma coisa precipitada. De repente, a Jane explode pela porta correndo desesperada, toda machucada, com sangue escorrendo na mão esquerda e puro medo no olhar arregalado, gritando sem parar, enquanto tropeça no próprio pé assustada. Jane corre pelo corredor largo como se o diabo tivesse atrás dela, deixando rastro de sujeira e medo no chão, de tanto pavor que ela sentiu dentro daquela sala maldita e escura, cheia de horrores. Jack e Jessica ficam chocados, sem entender absolutamente nada, perguntando um pro outro que diabos foi aquilo que acabaram de ver acontecendo ali naquele corredor escuro e silencioso de repente. Os olhos de Jessica arregalam de pavor quando ela olha para o escritório, vendo uma respiração pesada e ofegante de algo monstruoso escondido na escuridão total atrás daquela porta aberta assustadora. A gerente aparece totalmente deformada e distorcida, com o olho amarelo brilhante demais, boca babando um líquido escuro estranho e cabelo bagunçado cobrindo o rosto contorcido de dor intensa. O monstro gigante que era a gerente enche todo o escritório completamente destruído, com corpos dos funcionários espalhados no chão ensanguentado e a parede quebrada atrás, mostrando a força brutal dela. O coração de Jessica dispara naquele ritmo assustador enquanto ela encara o vazio, sentindo o pavor gelado subir pela espinha e tomando conta do corpo todo, sem conseguir reagir direito. A gerente vira a cabeça deformada num ângulo impossível, com os olhos amarelos brilhando feito lanterna, e a boca aberta soltando um líquido viscoso que escorre pelo queixo. Nisso, o olho amarelo e brilhante foca direto nela, cheio de uma fome animal e irracional, e o coração de Jessica bate ainda mais forte, vendo aquele rosto completamente distorcido e monstruoso. Jessica e Jack ficam petrificados na entrada, vendo a criatura gigante curviada encostada na parede, com sangue escorrendo pelas pernas e o escritório destruído atrás do corpo deformado. Os dois se encolhem de pavor, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo ali, com o fundo escurecendo e o medo tomando conta dos olhos arregalados de puro choque e incredulidade. De repente, um gemido de socorro corta o ar, e Jessica arregala os olhos ainda mais, vendo um funcionário caído no chão escuro, pedindo ajuda desesperado, com a voz falhando de dor intensa. O homem de terno azul é arrastado brutalmente pelo monstro, deixando um rastro escuro de sangue no chão cinza, enquanto seu corpo é puxado para a escuridão, sem conseguir resistir aos ferimentos. Ele continua sendo arrastado e solta um gemido de agonia profunda, pedindo ajuda desesperadamente, enquanto os olhos amarelos do monstro brilham acima dele, indicando que o pior ainda vai acontecer. O homem levanta a cabeça tossindo sangue e chorando, com os olhos já mudando para amarelo brilhante igual o da gerente, pedindo socorro numa última tentativa antes da transformação completar. Jessica repara horrorizada nos olhos amarelos dele, percebendo que aquela coisa contagiosa está se espalhando rápida,
e que a situação é muito pior do que ela imaginava inicialmente naquele prédio. O monstro levanta o pé descalço, pisando no sangue do homem caído, que estende a mão suplicante, pedindo socorro desesperado. Mas a criatura avança sem piedade nenhuma para cima dele. O homem no chão olha para as silhuetas de Jessica e Jack na porta, gaguejando que tem muito sangue escorrendo pelo chão frio e cinzento daquele escritório maldito. Nisso, o pé do monstro desce com força brutal, esmagando a cabeça do homem num estalo repugnante, explodindo tudo numa poça escura de sangue e materiais espalhados pelo chão. O olho de Jessica arregala de horror absoluto, vendo aquela cena brutal, com a pupila tremendo de pavor e o coração batendo descontrolado no peito seco de medo intenso. Mas ela reage rápido, agarrando o braço do Jack com força desesperada, puxando ele para longe daquela cena macabra, sem pensar duas vezes naquele momento crítico de sobrevivência. Os dois correm pelo corredor iluminado com os rostos contorcidos de pânico, os pés batendo forte no chão enquanto tentam colocar a maior distância possível entre eles e o monstro sanguinário. Atrás deles, a gerente rasteja no chão como uma aranha deformada, deixando um rastro escarlate de sangue e se movendo rápido demais apesar da postura contorcida e antinatural. Jéssica corre com os dentes cerrados, pensando que aquilo é mentira, que a gerente realmente matou o cara na frente dela sem hesitar, confirmando o pesadelo absurdo que virou a realidade. Ela olha para o corredor longo e vazio, desesperada, pensando onde fugir, para onde ir, precisando encontrar uma saída urgente antes que o monstro alcance os dois em poucos segundos. Mas quando ela pensa em ir para a loja ou térreo, outra criatura aparece na porta, com uma boca gigantesca escancarada, cheia de dentes afiados, bloqueando a passagem de forma horrível. Jessica solta um grito estridente de puro terror ao ver a segunda criatura na parede ao lado, com Jack atrás dela igualmente aterrorizado, ambos paralisados pelo pavor intenso daquela situação completamente absurda e perigosa. Ela olha de lado com o olho arregalado, pensando que apareceu outro monstro horrível, sentindo desespero tomar conta do corpo, enquanto o suor frio escorre pela testa e as pernas tremem sem parar de medo. A criatura abre a boca gigantesca, revelando um corpo humano inteiro dentro da garganta escura, com dentes afiados cercando a vítima inerte, que ainda usa um casaco verde e calça jeans azul rasgada. O olho de Jéssica reflete a cena macabra do monstro grande engolindo a pessoa viva, com lágrimas de pavor escorrendo pelo rosto pálido, sem ela conseguir desviar o olhar chocado daquela visão terrível. Nisso, ela ouve passos arrastados vindo de trás e vira assustada, vendo a gerente monstruosa se aproximando pelo corredor escuro com aqueles olhos amarelos brilhantes, feito lanternas malignas. Jack olha por cima do ombro e solta um não abafado de desespero total, vendo que estão completamente encurralados entre dois monstros sanguinários, sem nenhuma saída fácil para fugir dali vivo. A gerente vem andando atrás deles com passos pesados e desiguais de predador, enquanto Jessica e Jack ficam petrificados no meio do corredor, sem saber para qual direção correr para salvar a própria pele. Jessica pensa angustiada se lá fora na rua todo mundo também virou monstro assim, imaginando que o apocalipse pode ter se espalhado por toda a cidade sem ninguém perceber, antes que fosse tarde demais. A criatura da boca gigante vomita o corpo da vítima, que cai no chão molhado de sangue, com a boca ainda escancarada, mostrando aqueles dentes afiados e perigosos demais para qualquer pessoa normal enfrentar. Jéssica olha fixo para a cena sangrenta, com gotas de água ou saliva escorrendo do teto acima, paralisada de medo, sem conseguir reagir ou pensar em como escapar daquele pesadelo vivo que se tornou realidade. Jéssica pensa desesperada se vai morrer ali mesmo, igual aqueles corpos espalhados pelo chão, tentando urgentemente mandar o corpo fugir, mas as pernas simplesmente não obedecem de jeito nenhum, travadas de puro pavor gelado.
Os pés dela continuam paralisados no chão gelado, suando frio e tremendo feito vara verde, enquanto ela tenta gritar mentalmente para si mesma que precisa sair correndo logo dali antes que o monstro a alcance. O monstro da boca gigante se aproxima, abrindo a mandíbula larga de forma ameaçadora, soltando um tentáculo roxo escuro para fora. E Jessica cai no chão gritando desesperada para a criatura não chegar perto dela. De repente, o braço esquelético e alongado da gerente monstro dispara feito flecha direto na cara do outro monstro, com os dedos fechados num soco violento, cheio de força bruta absurda e velocidade. O impacto explode no rosto do monstro da boca com um estalo gigantesco e ensurdecedor, jogando a criatura para trás violentamente, enquanto Jessica grita assustada, sem entender o que está acontecendo entre aquelas feras. Jessica levanta o braço urgentemente para proteger o rosto do sangue e entulho voando para todo lado, gritando feito louca enquanto se encolhe no chão tentando não ser atingida pelos destroços da briga monstruosa. Jack olha para trás completamente assustado, com os olhos arregalados de pavor, vendo a cena brutal de perto e sem acreditar que a própria gerente acabou de atacar o outro monstro para salvar eles de alguma forma. A gerente aparece com o rosto todo sujo de sangue e ódio puro nos olhos amarelos brilhantes, respirando ofegante, feito um bicho raivoso extremamente perigoso, pronto para atacar de novo, sem piedade. O monstro da boca fica todo desfigurado, com o cabelo espetado para cima e os olhos amarelos saltados da órbita, parecendo surpreso e furioso com o ataque violento que acabou de apanhar da gerente. Então, acontece um estrondo final ensurdecedor, quando a gerente esmaga a cabeça da criatura contra o chão com força total, explodindo tudo numa poça gigantesca de sangue escuro que espirra para todo lado. Jessica salta para trás desesperada, evitando o tentáculo do monstro que chicoteia o ar onde ela estava, caindo no chão sujo de sangue enquanto a criatura se contorce na parede. O monstro da boca gigante fica no chão arfando feito peixe fora d'água, com os olhos amarelos saltados e a língua roxa se contorcendo, ainda buscando atacar alguém. Mas aí a mão enorme da gerente agarra a cabeça da criatura com força brutal, enfiando os dedos longos na carne do pescoço e levantando o monstro do chão sangrento. A gerente vira de costas e começa a arrastar o corpo do monstro pelo corredor escuro, deixando um rastro preto de sangue no chão cinza enquanto afasta a ameaça deles. Jessica fica no chão olhando aquilo tudo confusa, pensando que a gerente simplesmente foi embora sem atacar eles, deixando-a lá parada, cheia de sangue no rosto. Ela encara a silhueta da gerente sumindo pela curva do corredor, carregando o inimigo, sem entender o motivo de terem sido pouparados daquela morte certa. Jack se aproxima todo desesperado, perguntando se ela tá bem, falando que a gerente surtou do nada, mas aí vê o sangue na roupa dela e pergunta dos ferimentos. Ele olha para o redor sem entender absolutamente nada do que está rolando, gaguejando que do nada o mundo virou um pesadelo de monstros e sangue por toda parte. O olho de Jessica treme arregalado, pensando no que aconteceu, com o suor misturado com sangue escorrendo pelo rosto pálido e os pensamentos confusos de pavor. De repente, Jessica aparece correndo pela porta de metal, toda suja de sangue e ofegante, chegando desesperada, como se algo terrível tivesse acontecido lá fora também. Gritos agudos de puro horror se espalham pelos arredores do prédio da loja, enquanto Jessica e Jack descem as escadas correndo desesperados, deixando para trás roupas amassadas e um par de tênis sujos, esquecidos no concreto frio. Nisso, o painel do elevador mostra os botões F3 e F4 piscando, enquanto alguém aperta repetidamente sem parar, tentando chamar o elevador urgentemente para fugir dali. Eles chegam na porta de saída ofegantes e suados, encostando o corpo na parede gelada enquanto tentam recuperar o fôlego perdido naquela corrida maluca. A mão trêmula de Jessica segura a maçaneta de metal gelado, girando devagar com cuidado para abrir a porta sem fazer barulho e chamar a atenção dos monstros. Ela espia pelo vão estreito da porta aberta, percebendo que está estranhamente silencioso do lado de fora,
sem barulho de gente ou monstro, só um vazio assustador. De repente, seus olhos arregalam vendo algo terrível, com a pupila dilatada de pavor ao perceber que a situação lá fora é pior do que imaginavam antes. O corredor amplo está coberto de manchas escuras de sangue seco e fresco, com rastros de arrastão marcando o chão de cerâmica clara até os elevadores de metal. Jack vira perguntando o que está acontecendo, e Jessica aponta trêmula para o chão coberto de sangue, gaguejando que tem muita gente morta ali fora. Ela pensa desesperada que se tá assim lá fora, sair daquele andar é basicamente suicídio certo, e Jack fica em silêncio, concordando, sem saber o que fazer. Mas ele respira fundo, dizendo que mesmo assim precisam sair daí urgentemente, porque ficar parado só vai garantir que os monstros voltem para acabar com eles. Jessica vira assustada perguntando se eles saírem e trombarem com outro monstro lá fora, o que vão fazer? Pois está claro que lá fora também é perigoso demais para se aventurar agora sem arma nenhuma. Jack estoura na cara dela, perguntando se ela quer morrer aqui ou quer que os dois morram, mandando ela esperar e acalmar para pensar direito antes de fazer besteira feia e condenar todo mundo. Ele explica, ofegante, que fora é perigoso, mas aqui dentro é pior ainda, lembrando que ela viu a gerente monstruosa e perguntando se acha que sobreviveria numa briga direta com aqueles bichos fortíssimos. Jack insiste, perguntando se ela acha que teria aquela sorte de novo se encontrasse outro monstro. E Jessica abaixa a cabeça derrotada, dizendo que sabe que não funciona assim e ela não aguenta mais. A mão dela treme, feito vara, segurando a maçaneta gelada, enquanto ela pensa que situação é essa, que não faz sentido nenhum, que o mundo virou um pesadelo sem lógica nem esperança em poucos minutos. Ela fecha os olhos chorando desesperada, perguntando o que está acontecendo lá fora, se todo mundo já morreu, imaginando que o apocalipse pode ter se espalhado por toda a cidade, destruindo tudo. De repente, o olho dela arregala, lembrando de algo importante que esqueceu. Pensando naquela hora que desciam, porque tinha algo estranho no ar, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Jessica pensa angustiada que se forem descobertos nesse estado todo sujo, vai ser ainda mais perigoso, com o corpo manchado de sangue e aparentando terror, sendo presa fácil para os monstros caçarem. Jack argumenta sério, dizendo que pelo menos lá fora tem lugares para pedir ajuda e se esconder, mas se ficarem parados aqui é realmente o fim da linha, sem chance de escapar vivo de jeito nenhum possível. Concordam que ele tá certo, pedindo desculpas sinceras e dizendo que perdeu a cabeça por um segundo, mas agora vai tentar manter a calma e a esperança para sobreviver. A porta de emergência arranja alto quando Jessica empurra o metal gelado para sair, fazendo aquela placa verde de saída brilhar feito olho no escuro do corredor, que parece engolir qualquer som de vida restante. Eles pisam no chão sujo de sangue seco, olhando para o corpo de uma mulher caída perto da escada rolante traseira. E o silêncio pesado e estranho do shopping todo vazio bate forte no peito, deixando o ar irrespirável. Nisso, Jack vira a cabeça todo assustado, dizendo que tá estranho demais, que não houve nenhum barulho de gente ou monstro por perto, e aquela quietude pesada e total é pior que escutar os bichos rugindo alto. Jessica salta pra frente num pulo, fechando a boca dele com a mão suada, abafando qualquer som, com os olhos arregalados de pavor, indicando para ele calar imediatamente, antes que os monstros escutem eles. Ela tira a mão devagar, pondo o dedo indicador na boca, fazendo sinal de silêncio absoluto, com o olho trêmulo de medo, enquanto aponta discretamente para os monstros escondidos ali na loja, comendo carne humana. A câmera foca nos monstros redondos e pálidos que mastigam carne, fazendo barulho úmido de esmagar ossos, cada um tendo um olho amarelo enorme saltado para fora e a boca cheia de restos escuros e sangue vivo. Jessica sussurra bem baixinho no ouvido dele que precisam ir logo daí antes que notem a presença. E Jack confirma com a cabeça assustado sem tirar os olhos dos bichos, começando a andar reto nas pontas dos pés.
Mas aí o pé direito do Jack pisa num caco de vidro quebrado no chão de mármore, fazendo estalar alto demais naquele silêncio pesado, ecoando pelo corredor vazio e parecendo um trovão que anuncia desgraça para os dois. Os monstros param de mastigar na hora, erguendo as cabeças redondas e pálidas, cheias de veias verdes, virando os olhos amarelos enormes e brilhantes direto para onde o barulho veio, prontos para atacar sem piedade nenhuma. Eles viram a cabeça paralisados de puro terror, congelando no lugar exato, com o suor gelado escorrendo pela testa suja e os olhos arregalados, percebendo que foram descobertos e que a morte vem correndo agora. Os monstros redondos se levantam roncando baixo, com sangue escorrendo dos dentes afiados e os olhos amarelos fixos em Jessica e Jack, prontos para atacar sem piedade nenhuma. Eles soltam um grito ensurdecedor, abrindo as bocas enormes, cheias de dentes podres, avançando rápido em direção aos dois, com uma fome animal irracional e assustadora demais. Jessica grita desesperada, mandando correrem logo, enquanto os cabelos voam no rosto pálido, com o coração batendo forte e o medo tomando conta do corpo todo num segundo. Os dois saem correndo feito loucos pelo corredor largo, enquanto os monstros pulam atrás deles com velocidade absurda, enchendo o shopping de barulho de passos rápidos. Os olhos de Jessica arregalam de pânico puro, percebendo que foram encurralados sem saída, com o suor misturado com sangue escorrendo pelo rosto trêmulo e sem cor. Eles entram numa área fechada, desesperados, batendo na parede fria, com os monstros colados nas costas, sorrindo feito loucos e a boca aberta, cheia de sangue escuro. De repente, ela avista as portas de vidro rachado na frente, brilhando feito sinal de esperança no meio daquela escuridão aterrorizante do shopping abandonado cheio de monstros. Eles correm com tudo que têm em direção às portas de vidro que estão cada vez mais perto, faltando poucos passos para alcançar a saída e escapar daquele pesadelo vivo. Eles chegam ofegantes, encostados na parede de tijolos cinzas, olhando para trás com os rostos contorcidos de dor e o medo explodindo no peito de novo, sem aviso. De repente, um estrondo violento explode bem na frente dela, fazendo o olho arregalar de choque com a pupila dilatada de pavor, ao ver a parede desmoronar perto. Um prédio vizinho explode em chamas violentas, lançando destroços para todo lado, enquanto Jessica e Jack olham de longe, chocados com a destruição em massa, sem acreditar no que vem. Um impacto forte faz gotas de sangue voarem no rosto dela, cujos olhos arregalados refletem o pânico extremo diante da situação caótica e assustadora ao redor deles. Os olhos de Gwen ficam vidrados de choque total, com a pupila dilatada e sem foco, como se a mente tivesse parado de processar o horror da explosão e do caos repentino vindo do lado de fora daquele estabelecimento. No café, Gwen segura a bandeja de metal. O burburinho interno cede ao caos da rua. Atordoada, ela vira-se para a porta, a testa franzida em pânico. Pergunta, assustada, se aquela correria repentina lá fora é motivada por um grande incêndio ou por um acidente muito grave, buscando alguma explicação. Gwen fita a multidão pálida e curiosa, aglomerada às janelas. Murmúrios tensos circulam, comentando a súbita desordem no asfalto. Um barulho estranho irrompeu, iniciando a confusão. Tal desorganização é inexplicável. Ela observa o copo de café gelado na mesa, com uma gota caindo na bebida escura, e se pergunta se tem algum famoso ou ídolo causando aquela comoção toda lá fora. Gwen senta suspirando, achando que o lugar não ia ficar quieto mesmo, enquanto uma voz ao lado comenta que isso significa que a história está prestes a ser feita agora. Uma mulher de cabelo preto aponta para o livro aberto, dizendo que na página 13, linha 30, está escrito que tudo isso aconteceria antes da geração passar completamente. Gwen olha desconfiada, enquanto a mulher continua explicando, apontando para o livro e citando a página 13, linha 31, como se estivesse decifrando uma profecia antiga e misteriosa. A mulher sorri com um olhar enigmático, citando que céu e terra podem desaparecer,
mas suas palavras nunca vão deixar de existir, revelando ser uma metáfora para o fim do mundo que está acontecendo. Que só aqueles livres dos 7 pecados mortais são escolhidos pelos céus. E quando o tal arrebatamento começar de verdade, os crentes acreditam firmemente que vão para o lado do Pai Celestial, sem sofrer nem morrer no processo. Gwen bebe o café gelado pelo canudo verde, pensando que até cultos religiosos devem estar nessa onda de hoje, se perguntando baixinho se hoje é algum dia especial de celebração ou profecia que ela esqueceu totalmente. Ela vira a cabeça toda confusa, ouvindo um burburinho crescente vindo da entrada do café lotado, com som de vozes preocupadas misturadas e pé se movendo rápido no chão de madeira escura, feito formigueiro. Gwen se levanta da cadeira, juntando-se às outras pessoas que olham para cima assustadas, vendo uma fumaça preta gigante subindo lá fora, enquanto um homem grita que tem algo muito errado acontecendo na rua. A cena corta para fora da rua, onde um prédio comercial explode em chamas violentas e altas, lançando fogo amarelo e destroços de vidro para todo lado, enquanto as pessoas na calçada gritam desesperadas, vendo aquela destruição em massa sem conseguir acreditar. O olho de Gwen arregala de choque total vendo a explosão de perto, com gotas de suor gelado escorrendo pelo rosto pálido, enquanto ela pensa que não é possível, que aquilo não pode estar acontecendo de verdade agora. Ela pega o celular nas mãos trêmulas, percebendo com horror absoluto que a Jéssica ainda não saiu do trabalho ali perto, digitando mensagens desesperadas, perguntando onde a amiga tá e se ela tá segura ainda agora. A tela do celular mostra as mensagens enviadas por Gwen meia hora atrás, dizendo que tá sentada no café esperando e perguntando urgentemente onde a amiga tá, sem nenhuma resposta desde as 2h30 da tarde ainda. Gwen solta um grito abafado de puro pavor ao perceber que a Jéssica estava exatamente no prédio que explodiu em chamas, com as mãos trêmulas segurando o celular sem acreditar naquela coincidência trágica e mortal. As pessoas ao redor começam a entrar em pânico total, perguntando umas às outras se viram aquilo de perto, com medo vivo de que a explosão venha se espalhar até o café onde elas estão agora, sentadas sem proteção nenhuma. O olho de Gwen arregala de pavor vendo algo enorme se aproximando rápido, com as pessoas do lado de fora gritando desesperadas que aquela coisa gigantesca tá vindo direto para cima deles, sem parar. Um monstro colossal, com olhos amarelos enormes e boca escancarada, aparece atrás de um homem de casaco cinza, que corre gritando, sem entender o que é aquela aberração monstruosa que tá atrás dele. A criatura abocanha o homem inteiro numa mordida violenta, esmagando tudo, com sangue espirrando para todo lado, e os ossos estalando feito gravetos secos dentro da boca gigantesca daquele bicho horroroso. Gwen tá no café segurando o rosto em choque total, enquanto as pessoas gritam desesperadas pedindo para fecharem as portas urgentemente, antes que o monstro entre e massacre todo mundo ali dentro. Ela vira assustada junto com as outras pessoas, com o coração batendo descontrolado e o suor frio escorrendo pelo rosto pálido de quem não consegue acreditar no pesadelo que começou do lado de fora. O olho dela treme, cheio de lágrimas de pavor, enquanto ela pensa o que está acontecendo, com a pupila dilatada de medo e a mente travada, sem conseguir processar a situação caótica e mortal ao redor. Gwen pensa desesperada que precisa pegar suas coisas primeiro, mas quando vira correndo, acaba trombando numa menininha pequena de gorro que estava atrás dela sem perceber. Ela olha para a menina preocupada, perguntando se ela se machucou, mas quando pisca os olhos, a criança simplesmente some no ar, deixando só as roupas caídas no chão de madeira. Gwen cai no chão do café gelado, olhando espantada para a pilha de roupas espalhadas pelo chão, com vários casacos e sapatos vazios, espalhados como se as pessoas tivessem evaporado no ar instantaneamente. Ela encara aquele cenário bizarro com a boca aberta, sem entender nada, murmurando confusa, enquanto o fundo escurece num tom roxo pesado, indicando que algo muito pior está prestes a acontecer agora. Nisso, Sarah se aproxima da mesa bem devagar, com aquele olhar estranho e fixo no rosto pálido, enquanto o homem de camisa branca olha para ela todo assustado,
sem entender o que ela vai fazer naquele momento de caos e destruição geral. O olhar de Sarah muda para uma surpresa total e confusa, com a boca abrindo levemente e os olhos arregalados vendo algo completamente inesperado acontecer bem na frente dela naquele segundo exato. De repente, o rosto dela se transforma num sorriso sinistro e perturbador, cheio de malícia e aquele conhecimento estranho de algo que os outros ainda não conseguiram perceber naquela situação caótica. Nisso, Gwen pega o celular desesperada com as mãos trêmulas e liga para o contato da Jéssica, mas a tela mostra apenas aquele aviso chato de conectando, sem conseguir completar a ligação de jeito nenhum. Ela coloca o aparelho no ouvido tenso, esperando uma resposta que simplesmente não vem, percebendo com um frio na barriga que tem algo muito errado acontecendo com a amiga naquele exato momento. Daí uma voz metálica e fria da chamada diz que a pessoa não está disponível no momento, fazendo o coração de Gwen afundar no peito sem conseguir conter o medo e a preocupação intensa com a amiga agora. Mas Gwen grita o nome da Jéssica desesperada na linha, enquanto a câmera corta para ela olhando para cima, paralisada de medo, vendo um monstro gigante prestes a atacar agora mesmo. Jack agarra o braço da Jéssica com força bruta, puxando ela para trás urgentemente, evitando por pouco que as garras afiadas do monstro rasguem o corpo dela naquele segundo crucial e perigoso demais. Os monstros redondos avançam deslizando rápido pelo chão liso de cerâmica, usando as línguas rosadas e viscosas como chicotes para tentar alcançar os dois fugitivos naquele espaço apertado agora. Num instante, a criatura solta um grito agudo e ensurdecedor, abrindo aquela boca grotesca e profunda, mostrando fileiras amareladas de dentes afiados, prestes a morder a carne deles sem piedade nenhuma. Jack grita para ela parar, estendendo a mão desesperado, mas Jéssica rebate o braço dele com raiva, soltando um grito de dor e fúria, misturadas no meio daquele caos. Nisso, Jéssica levanta a perna com toda a sua força, chutando o monstro esférico no centro da face viscosa, fazendo a criatura soltar um gemido agudo de dor. O bicho recua cambaleando, com seu único olho amarelo vítreo tremendo de impacto brutal. Jéssica não para e pisa com tudo no monstro caído, levantando poeira e sangue para todo lado, com uma expressão de puro desespero e violência naquele ataque frenético. O sapato dela acerta em cheio a cabeça da criatura, que solta um grito agudo de dor, com o olho saltado da órbita e sangue escorrendo pelo rosto deformado do monstro. O chão de cerâmica racha e quebra sobre a força do chute, abrindo uma fenda profunda, enquanto os pedaços de concreto voam para todo lado daquele corredor destruído. Os monstros se chocam violentamente um contra o outro com um bam ensurdecedor, rolando no chão e se mordendo em confusão total enquanto tentam se levantar rápido. A criatura solta um gemido falhado de pavor, vendo o pé descer em cima dela, esmagando o crânio com força brutal e explodindo sangue escuro na parede cinza do shopping. Jéssica chuta repetidamente o monstro contra o container de lixo na rua, com a fúria explodindo em cada golpe forte que afunda a cara da criatura no metal amassado e ensanguentado. Os 4 monstros pequenos recuam assustados, vendo a fúria dela, trocando olhares nervosos e parando o ataque de repente, com medo de serem os próximos a apanhar feio. Jack agarra Jéssica pelos ombros, segurando ela forte e pedindo para acalmar, mas ela grita desesperada, dizendo que não vai parar e que precisa acabar com aquelas coisas agora. Jack aperta o ombro dela, dizendo que já pode parar, pois está tudo sob controle. Mas Jéssica continua ofegante, em choque total, com medo no corpo inteiro, sem conseguir se acalmar. As mãos tremendo feito vara gelada e o suor escorrendo pelo rosto sujo de sangue. Ela vira de repente, sentindo algo estranho na nuca, e vê o monstro caído no chão de cerâmica, todo espancado e deformado, soltando um gemido de nojo, misturado com alívio enorme por ver finalmente que aquela ameaça horrível acabou ali, naquele momento exato. Mas aí eles veem o monstro sobrevivente fugindo na ponta do pé, bem devagar e encurvado para a parede,
claramente assustado demais para continuar o ataque depois daquela surra violenta e humilhante que tomou da Jessica, sem fôlego para voltar. Jack olha aquilo confuso e todo suado de cansado, perguntando se a criatura realmente está fugindo da briga. E Jessica arregala os olhos sem entender absolutamente nada daquela reação inesperada e covarde do monstro, que antes parecia tão forte e assustador para eles dois. O monstro caído se arrasta no chão de cerâmica fria, sangrando feito louco, e alguém avisa urgente que precisam ir logo daí, antes que os outros monstros desistam da fuga desesperada e voltem para atacar de novo, logo com a fúria redobrada e faminta. Eles correm para fora e param num estacionamento vazio logo ali no canto escuro, onde Jack recupera o fôlego e reclama sério que ela exagerou demais na violência antes e podia ter se machucado feio ou chamado mais monstros sem perceber perigo. Jéssica abaixa a cabeça envergonhada e derrotada, pedindo desculpas baixinho, com o olho fechado e o rosto ainda sujo de sangue seco, horrível. Reconhecendo de vez que perdeu o controle totalmente naquele momento crítico de pânico extremo e tensão. Jack explica sentado no chão que se ela tivesse azar naquele ataque descontrolado, os outros monstros poderiam ter atacado junto de surpresa. E ela abaixa a cabeça e repete que tá arrependida, com a voz falhando de cansaço extremo e dor. Ela confessa com um olhar triste e pesado, cheio de arrependimento, que naquela situação desesperadora e caótica de horror, se não tivesse feito aquilo tudo, ela provavelmente teria enlouquecido de vez, com o medo tomando conta da mente e do coração inteiro. Mas aí ela se anima um pouco e respira aliviada, dizendo que pelo menos estão seguros naquele momento. Embora o Jack alerte preocupado que o problema maior, sem dúvida, é o que vem depois, numa cidade infestada e cheia daquelas criaturas horríveis. Jessica arregala os olhos de repente, lembrando de algo importante, e grita desesperada que precisa do celular urgente. Mas Jack questiona confuso onde ele tá, e ela responde desanimada e batendo na testa, que deixou no armário do trabalho, sem pegar antes de fugir. Jack respira ofegante e cansado, dizendo que nem podem voltar lá dentro agora, cheio de monstros. Mas aí pergunta surpreso se ela tem algum celular escondido. E Jessica lembra de repente que recebeu uma ligação durante o almoço e esqueceu completamente no bolso da jaqueta suja de sangue. Jessica pega o celular trêmulo do bolso da calça e olha para a tela com uma expressão de surpresa total e choque, vendo que tem várias mensagens não lidas piscando na tela quebrada e suja de poeira preta que escurece o vidro rachado. A tela do celular mostra várias mensagens da Gwen enviadas recentemente em sequência rápida, perguntando onde ela tá e mandando mensagens desesperadas em pânico. Mas a última mensagem tem um texto aleatório e confuso, digitado errado, que não faz sentido nenhum de alarme. Gwen grita desesperada, perguntando o que está acontecendo. Como que alguém pode morrer a qualquer momento ali e que as pessoas simplesmente desapareceram em outros lugares também, sem deixar rastro algum, apenas as roupas no chão. Gwen pergunta aos gritos onde está o exército e a polícia para ajudar nessa situação caótica de terror sem fim, mas a mulher do outro lado responde com uma calma perturbadora e estranha, que não é difícil de entender o que está acontecendo agora nesse momento exato. Sarah, a mulher de cabelo preto comprido e brilhante, se aproxima silenciosamente de Gwen pelo lado esquerdo e diz com uma voz suave, mas sinistra e gelada, que ela não precisa ter medo de nada disso que tá vendo acontecer lá fora, na rua destruída. Esse medo não é a palavra certa para essa situação bizarra, e na verdade eu devia estar feliz e comemorando o momento histórico que estou vivenciando agora. A mulher abre os olhos escuros e revela com um sorriso sereno e assustador que hoje é o dia do tal arrebatamento que ela mencionou antes na conversa. Aquele dia em que os escolhidos desaparecem e o mundo finalmente acaba de vez para sempre. Gwen fica paralisada no meio do café, com os olhos arregalados de confusão total e medo extremo, murmurando baixinho o quê?
sem entender absolutamente nada do que aquela estranha mulher acabou de dizer sobre o fim do mundo e o arrebatamento. Sara explica calma para os outros que isso tudo se chama paraíso, dizendo que o tempo prometido pelo Senhor finalmente chegou, e aqueles que não forem escolhidos vão ficar presos aqui, se arrependerem amargamente dos pecados cometidos. Nisso, um dos homens de casaco escuro levanta a mão bem irritado, interrompendo ela no meio da frase, soltando um "espera aí", confuso, e mandando ela parar na hora com aquele papo estranho de doida, sem noção nenhuma. O homem aponta o dedo furioso bem na cara dela, gritando que tem monstros estranhos lá fora, matando geral, questionando com raiva o que ela tá falando de religião agora nessa hora de desespero e caos total. Então, Sara sorri de canto com um ar arrogante e sombrio e avisa ele calmamente que devia ter mais cuidado com as palavras, pois aquele tipo de comportamento só diminui as chances dele ir para o paraíso depois da morte. Ela vira de lado confiante, dizendo que por isso o Senhor a escolheu como a Messias, salvação, garantindo até que descrentes como ele ainda têm uma chance de serem salvos se seguirem ela. O homem balança a cabeça feito louco, revirando os olhos e chamando ela de doida, insana, piradona, virando as costas de vez e resmungando baixo que ela só fala besteira sem sentido nenhum. De repente, a porta do café range alto, assustando todo mundo, e policiais aparecem nas sombras, perguntando se todo mundo tá bem e seguro ali dentro do lugar, fazendo Sara arregalar os olhos surpresa com a chegada repentina deles. Gwen olha para o lado imediatamente aliviada e grita bem animada chamando os policiais para cá, acenando com a mão trêmula e sentindo um alívio enorme no peito, pensando que finalmente vão ser resgatados dali. Mas Sara segura o braço de Gwen com força bruta, empurrando ela violentamente para trás e mandando ela ficar longe daqueles homens, com um olhar possessivo e completamente louco nos olhos escuros. Sara grita completamente descontrolada para todo mundo que são justamente os policiais que trouxeram o demônio até ali, enquanto Gwen tenta se soltar desesperada, perguntando o que ela tá fazendo e pedindo socorro com medo. Os policiais tentam abrir a porta de vidro do café batendo forte, pedindo desesperados para abrirem e garantindo que vão proteger todo mundo daqueles monstros esquisitos e sanguinários que estão matando geral lá fora sem parar. Nisso, um dos policiais avisa, sério, que tá perigoso lá fora e manda todo mundo não sair de jeito nenhum. Mas, de repente, um monstro enorme aparece atrás dele na entrada e abocanha a cabeça dele numa mordida violenta. O outro policial grita desesperado, vendo o parceiro sendo devorado vivo, com sangue espirrando no vidro da porta e o pânico tomando conta de todos que estão vendo aquela cena horrível, sem conseguir reagir de jeito nenhum. Diante daquele acontecimento, Sara aponta triunfante para a porta, dizendo que ela avisou, gritando para olharem o que os policiais trouxeram até ali, e que se deixassem eles entrarem, ninguém ia sobreviver para contar a história depois. A porta de vidro se quebra em 1000 pedaços com um estrondo ensurdecedor, e o policial morto é jogado para dentro do café, caindo no chão com o corpo destruído e a cabeça degolada de forma horrível e chocante. Sara se vira para os outros assustados e manda todo mundo não se mover do lugar, dizendo que o Senhor vai proteger eles se mantiverem a fé inabalável e não fugirem desesperados agora nesse momento crucial. Ela aponta para o monstro gigante que entra no café, dizendo: calma que a criatura não vai conseguir matar ninguém ali dentro se eles acreditarem verdadeiramente no Senhor e não tremerem de medo agora. Os olhos de Sara brilham com uma fé fanática e perturbadora, enquanto ela manda ninguém vacilar nem fazer movimentos desnecessários que possam irritar a criatura e causar a morte de todos ali presentes no café. O monstro colossal entra no café arrastando o corpo ensanguentado do policial e para na frente de Sara, mas ela estende a mão confiante e toca na pele escura e viscosa do bicho, sem medo nenhum de ser atacada. A criatura vira a cabeça lentamente para encarar Sara com os olhos amarelos brilhantes, mas estranhamente não a ataca, apenas observando ela de perto com uma curiosidade sinistra e assustadora demais.
Gwen encara o monstro no chão com nojo e pavor no rosto pálido e suado, sentindo o estômago revirar de repulsa forte, enquanto a criatura se arrasta lentamente pelo chão de cerâmica quebrada na direção dela, sem parar. A criatura colossal rasteja lentamente pelo chão do café, fazendo barulho úmido de passos pesados e arrastados, deixando um rastro escuro e viscoso de sangue misturado com saliva pelo caminho, enquanto se aproxima cada vez mais. O rosto do monstro enche a tela com olhos vermelhos e amarelos brilhantes, cheios de veias estouradas visíveis e pupilas dilatadas que transmitem uma fome animal intensa e assustadora, demais para qualquer pessoa normal suportar ver de perto agora. Sarah aponta triunfante para Gwen, dizendo que é só esperar o Senhor acabar com os monstros logo, enquanto a criatura ronca baixo, tipo um cachorro raivoso faminto, e o ambiente fica tenso de expectativa e medo misturados no ar parado do café. Gwen sua frio ouvindo aquelas palavras estranhas e olhando para o monstro desconfiada, pensando se realmente aquela fé cega e fanática vai proteger ela daquela criatura gigante que parece prestes a atacar a qualquer segundo agora. O homem de casaco preto encara a cena com os olhos arregalados de pavor intenso, repetindo mentalmente as palavras de Sarah sobre acreditar no Senhor. Mas o suor gelado escorrendo pelo rosto mostra que ele está morrendo de medo por dentro. O outro homem olha para o lado com a mesma expressão assustada e completamente perdida, pensando se vale a pena confiar naquela louca ou se deve correr desesperado antes que o monstro acorde e mate todo mundo ali dentro do café fechado. Sarah levanta o rosto com os olhos fechados e uma expressão de êxtase do fanatismo religioso perturbador, dizendo calma, que aqueles que duvidarem do Senhor vão morrer sem salvação, enquanto o fundo escurece num tom roxo pesado e ameaçador de aviso. O olho amarelo e vermelho do monstro brilha feito uma lanterna maligna no meio da escuridão crescente, focando diretamente nos sobreviventes que recuam desesperados em direção à parede, sem ter para onde fugir daquela situação horrível. O grupo inteiro se espreme contra a parede de tijolos com os olhos arregalados de pavor mortal, enquanto a criatura colossal ronca baixo e avança mais um passo na direção deles, enchendo o café de um clima de terror absoluto e desespero total. Gwen e o rapaz recuam trêmulos em uníssono, rostos pálidos e brilhantes de suor frio. Eles soltam um não asfixiado, enquanto ambos sentem a presença nefasta se aproximando pelas costas. O instinto de ferva luta contra o medo paralisante. Ele se vira desafiando o perigo, cabelos ao vento. Gwen solta um hã? Abafado de puro espanto, olhos arregalados fixos na ameaça que se materializou atrás deles. A surpresa corta o ar como lâmina, revelando algo que desafia a lógica e acelera seus corações descompassados. Os olhos monstruosos se arregalam com força brutal, vermelho sangue vivo com pupila dourada e negra. A criatura desperta de sono antigo. A pupila dilata, fixando a presa com fome insaciável e inteligência maligna. Cada veia pulsa com ódio primordial. Não! A criatura arrasta-se pelo chão com velocidade sobrenatural. O monstro corta sua rota de fuga, olho vermelho brilhante fixo na presa. O som de garras arranhando o concreto ecoa, aproximando-se cada vez mais. O monstro salta com mandíbula grotesca e abissal completamente aberta, tentando engolir o rapaz que solta um grito agudo de desespero total. A boca escura e rasgada domina o quadro, revelando cavidades profundas sem fim. Dentes afiados brilham na câmera lenta aterrorizante. O monstro reptiliano ataca o rapaz com força devastadora, sangue escuro espirrando em arcos grotescos pelo ar. A criatura retorce seu corpo escamoso e musculoso em ataque final, músculos se contraindo para esmagar ossos. O som de carne sendo dilacerada ecoa.
O cara ao lado de Gwen, incrédulo, diz: "O que é isto?", que escapa de seus lábios trêmulos. Eles tentam processar o pesadelo vivo que se desenrola. Cérebros negando a realidade daquele monstro devorando vítimas em escritório comum. Rosto ofegante em desespero total. 3 suspiros curtos e agônicos escapam. A respiração acelera descontroladamente. Mãos trêmulas flutuando sem direção. O trauma psicológico ameaça romper sua sanidade, enquanto lágrimas brotam involuntariamente. Gwen se dobra ao meio, vomitando com força, corpo inteiro convulsionando enquanto tenta expulsar o pesadelo testemunhado. O som gutural de náusea extrema preenche o silêncio. Costas arqueadas, cabelos balançando, purgando o medo através do corpo. Gwen, em pânico, com os olhos arregalados, refletem o pesadelo. Gritos roucos de "por quê?" ecoam, questionando como seu mundo normal se transformou neste inferno de sangue, monstros e morte certa. A tela ilumina o rosto do Jack, mas a mensagem ali traz uma sombra pesada. O silêncio corta o ar enquanto ele vira o aparelho para Jessica. Aquela confirmação muda tudo. O passado acabou de bater na porta. Jessica encara a tela processando o baque. A ficha cai devagar, mas o peso é imediato. Os dois caminham lado a lado, o ar denso ao redor. Cada passo na rua parece afundar no chão, rumo a um beco sem saída. O caminho de volta para a escola não estava nos planos da Jessica. Aquela pergunta escapa, seca e ríspida. Por que o Jack está indo atrás logo agora? A expressão dele não entrega conforto. Ele precisa de respostas. Não é só um palpite solto no ar. Tem algo entalado na garganta do Jack. Uma desconfiança sombria que implora por prova. Ele caminha com o olhar travado no horizonte. Aquele instinto de alerta grita perigo real. Jessica capta a mudança de postura na hora. Ela tenta decifrar aquele silêncio de chumbo, mas a cara do Jack é um cofre trancado. A parada ficou esquisita de vez. Ninguém volta pro ninho da cobra à toa desse jeito. O humano tem uma única missão ali, confirmar a pior das suspeitas. O vento bate, mas o suor frio já marcou presença. Caminhar de volta aos corredores vazios é assinar um contrato de risco. A tensão esmaga os dois. O olhar da Jessica cruza o rosto dele, buscando qualquer rastro de hesitação. Zero. O parceiro está decidido a fuçar no vespeiro. É aquela velha história, quem procura, acha. E o que eles vão achar não perdoa erro. A estrutura da escola surge na frente da dupla como um fantasma de concreto. O clima muda. O ar pesa nos pulmões como se o oxigênio tivesse evaporado de vez. Cada sombra naquele maldito lugar parece esconder algo. Os passos travam do nada. O radar apita no vermelho. A figura sombria da Sarah quebra a monotonia do lugar. Parada ali feito uma estátua bizarra. O encontro não foi acidente. É o começo do caos absoluto para eles. Sarah encara de volta, com aqueles olhos vazios que gelam a espinha do Jack e da Jessica. O tempo congela na mesma hora. Quem piscar primeiro perde. O que era só uma desconfiança, acaba de virar carne e osso ali. Sarah encara o vazio completamente transtornada e confusa. Ela questiona em voz alta por que diabos não conseguiu proteger aquela pessoa. Será que falta alguma coisa na fé, cega que ela tanto prega agora mesmo? As lágrimas escorrem pelo rosto pálido da fanática. Ela chora lamentando que recebeu permissão para salvar os outros, mas falhou com ele. A loucura está tomando conta dessa mulher de um jeito muito assustador. O sangue escorre no canto da boca, enquanto a expressão dela fica mais sombria. Sarah acredita ter ignorado alguma tarefa divina no meio do caos. O que mais essa doida acha que precisa fazer para provar sua fé? De repente, uma arma pesada desliza pelo chão e para bem perto do pé dela. O revólver surge como um sinal distorcido do destino no meio da carnificina. Essa é definitivamente a pior coisa que poderia acontecer. Ela agarra o revólver com firmeza e conclui que palavras vazias não vão salvar seu rebanho assustado.
A mente doentia de Sarah acaba de encontrar a justificativa perfeita para usar a violência contra os outros. Um sorriso sádico e maníaco se forma nos lábios sujos de sangue da mulher. Ela decreta com toda a frieza do mundo que um cão pastor é necessário para manter as ovelhas na linha. O perigo real acabou de nascer. Sarah levanta a arma perto do rosto com um olhar de pura psicopatia. Ela questiona como o senhor poderia controlar o rebanho sem uma ferramenta dessas. Alguém precisa desarmar essa maluca antes que seja tarde. A caixa de ferramentas vermelha está aberta no chão com alguns itens básicos espalhados. Alguém solta um xingamento abafado de pura frustração. É tenso que ele só tem tranqueiras para enfrentar o fim do mundo lá fora. Jack segura um martelo enquanto pergunta se ela conseguiu encontrar alguma coisa útil. Jessica analisa um item pequeno na mão e responde desanimada, que só achou o básico. A situação está bem feia para os nossos heróis. A protagonista vira o rosto com uma expressão pesada de cansaço e devolve a pergunta para o colega. Ela quer saber se o Jack deu mais sorte e achou algo que realmente preste. Como eles vão sobreviver com tão pouca coisa? Jack mostra o martelinho que achou com cara de quem sabe que não vai servir para muita coisa. A nossa Jéssica, com aquele humor ácido que a gente adora, solta um comentário bem irônico sobre essa descoberta inútil. Jack tenta amenizar a situação, lembrando que o dono daquela cabine era só um simples guarda e não um soldado treinado. Enquanto ele fala sem parar para justificar, Jéssica ignora o parceiro e continua fuçando a caixa. De repente, os olhos atentos da protagonista captam algo de cor vermelha brilhando perto do chão escuro. Escondido ali atrás daquelas caixas de papelão velhas, um pé de cabra novinho em folha estava esperando por ela. Ela agarra a ferramenta pesada com as duas mãos e o rosto inteiro se ilumina de pura felicidade e enorme alívio. Finalmente eles encontraram uma arma de verdade capaz de amassar a cara de qualquer monstro que aparecer. A câmera corta para a visão externa daquela pequena guarita, enquanto a voz curiosa de Jack ecoa perguntando se ela teve sorte. A resposta empolgada de Jessica confirma que agora eles estão muito bem armados para a fuga. O Starbucks destruído exibe um rastro sombrio no chão. A mente tenta enganar o corpo achando que esse caos é apenas um sonho ruim. Será que essa galera vai aceitar a dura realidade antes que os monstros voltem sedentos? O corpo fardado no chão apaga de vez qualquer ilusão otimista. Ver alguém terminar dessa forma cruel quebra muito o psicológico de todos ali. Como vão encarar os defuntos nas ruas sem perder totalmente a cabeça? A multidão confusa murmura rejeitando esse cenário maluco. Ninguém tem preparo para lidar com o apocalipse. O rapaz desesperado no celular comprova que a ajuda oficial falhou. O lema de hoje é: salve-se quem puder. Gwen trava numa perigosa negação e insiste que aquele pesadelo não é real. Esse olhar fixo e o suor frio no rosto mostram o trauma enraizando. Se a coitada não acordar logo para lutar, os monstros não terão pena alguma. A lembrança triste da galera evaporando e do assombroso crocodilo fere a mente de Gwen. O pesado apocalipse queima sem dó o restinho das antigas ilusões. Se ela não segurar o seu imenso desespero na marra, o pior virá. O rapaz preocupado se aproxima, tentando entender o estado deplorável da nossa Gwen. Ela treme sem parar enquanto a Sarah passa caminhando ao fundo com aquela frieza bizarra. Como essa mulher consegue agir normal assim? A ficha da Gwen recusa cair enquanto ela murmura que toda essa carnificina é insana demais. O olhar dela entrega um trauma profundo e irreversível. Será que a mente da nossa sobrevivente vai suportar tanta desgraça? Sarah avança firme, ignorando completamente o colapso emocional alheio. A fanática caminha como se o apocalipse fosse apenas um passeio no parque. O nível de frieza dessa loucona é algo que me deixa genuinamente chocado. Um grito desesperado e furioso ecoa exigindo que aquilo pare imediatamente. A tensão explode no ar, mostrando que o limite da sanidade foi estilhaçado de vez no café. Alguém vai acabar fazendo uma besteira gigantesca. O rapaz e a Gwen ficam totalmente paralisados tentando processar esse berro repentino. A confusão estampa o rosto dos dois sobreviventes que não sabem se correm ou se escondem. Esse circo de horrores não dá trégua nunca.
Sarah muda a estratégia e pede para todo mundo se acalmar com aquela cara de sonsa. Ela tenta passar uma imagem de sensata, mas a gente sabe bem que essa maluca tá adorando o caos. Será que alguém vai cair no papo dela? A fanática assume o controle da situação, chamando a atenção de todos ali presentes no café. Ela quer ser a líder espiritual desse bando de desesperados que não sabe o que fazer. Essa audácia dela é impressionante. Ela insiste no mesmo discurso batido, dizendo que toda essa confusão generalizada não vai ajudar ninguém. É mole uma coisa dessas? A mulher finge que se importa enquanto manipula o medo da galera sem piedade alguma. O rapaz e a nossa Gwen escutam aquele papo macabro sobre arrebatamento e demônios profanos com os olhos arregalados. Sarah joga na cara deles que todos foram testemunhas do horror para forçar uma aceitação cega. Num close bizarro na boca da doida de pedra, ela decreta com total frieza que o apocalipse finalmente começou de verdade. A pose de Messias da Sarah é de dar nojo. Será que a Gwen vai dar corda para a loucura dessa fanática? Sarah se coloca no centro do café de frente para aquele grupo de sobreviventes assustados. Ela quer dominar a situação de qualquer jeito. É impressionante como o caos vira um palco perfeito para malucos manipuladores. Gwen reconhece a figura sinistra e murmura ser aquela mesma mulher do culto bizarro. A nossa sobrevivente está sacando qual é a verdadeira intenção da fanática. Será que vai ter coragem de peitar essa grande vilã? Sarah garante que todos podem evitar o perigo mortal se acreditarem nas palavras dela. Ela usa o cara morto como prova para justificar seu delírio. Essa mulher não tem escrúpulos e usa o pânico para ganhar muito poder. A psicopata diz confiar que aquele rebanho perdido sabe muito bem qual é a coisa mais segura a se fazer agora. A galera fica num beco sem saída psicológico terrível. É covardia demais brincar com o desespero do povo. Os jovens do grupo caem na armadilha da vilã e perguntam gaguejando o que devem fazer para sobreviver. O medo vence a razão, e a seita maluca acabou de recrutar os seus primeiros membros nessa grande tragédia do fim. Sarah manda todo mundo ficar exatamente onde está. Ela joga a carta do terror avisando que qualquer movimento pode atrair mais desgraças. Essa maluca é uma tremenda especialista em manipular o pânico das pessoas. A expressão da vilã pesa de um jeito bizarro. Ela diz que vai recolher oferendas e julgar quem merece viver para garantir a segurança do grupo. A mulher meteu o louco de vez e se proclamou a dona de toda a verdade. Um engravatado finalmente perde a paciência e grita perguntando que palhaçada é essa. Pelo menos alguém teve a coragem de questionar o delírio absoluto da fanática. Ninguém merece ser feito de trouxa no fim do mundo. Gwen fica incrédula ouvindo falarem sobre julgamento no meio dessa carnificina. Para piorar a situação, outro maluco defende a vilã dizendo que estão vivos graças a ela. A lavagem cerebral foi extremamente rápida ali. O barraco explode de vez quando um cara berra perguntando se eles não viram uma pessoa morrer agorinha. O caos toma conta da tela, mostrando o colapso total da sanidade. Essa seita macabra vai custar muito caro logo. Um dos sobreviventes nota algo estranho e aponta questionando para onde a líder do culto está indo. Gwen olha com uma cara de pânico, enquanto a Sarah se afasta da confusão toda de fininho, como quem não quer nada. A câmera corta para as costas da fanática, revelando o perigo real. Sarah esconde o revólver roubado bem na cintura da calça. Essa mulher psicopata está armada e pronta para fazer um estrago gigantesco nesse café agora. A cena volta lá para fora com os nossos verdadeiros heróis. Jéssica segura seu pé de cabra vermelho e pergunta se o Jack vai dar conta do recado usando apenas aquele martelinho. O cara responde seco que está muito bem. Os dois começam a caminhar cautelosamente pelo estacionamento do prédio que está completamente abandonado. O clima é de pura tensão, pois eles sabem que qualquer vacilo pode custar caro demais no meio desse apocalipse. Jack estranha aquela calmaria toda e pergunta o motivo de estar tão silencioso. Jéssica exibe toda a sua esperteza, lembrando que o sistema de segurança do local era muito melhor do que ele imaginava no começo de tudo. Jack respira aliviado, achando que não tem com o que se preocupar no momento. Mal sabe ele que a tranquilidade dura pouco no fim do mundo. Uma sombra rápida corta o ar caindo do topo do prédio, mudando tudo de novo.
O rapaz levanta a cabeça completamente confuso e flagra uma cena digna de filme de terror. Várias criaturas nojentas estão despencando do céu como chuva. O sistema de segurança falhou feio contra ataques aéreos pesados. Um dos monstros, com um olho gigante, se espatifa com força brutal bem em cima de um carro estacionado. O impacto amassa todo o teto do veículo de uma vez. Parece que o perigo literalmente caiu no colo da nossa dupla. A criatura escrota se levanta num pulo bizarro e solta um grito ensurdecedor que gela a espinha de qualquer um. Jack recua tropeçando nos próprios pés de tanto pânico. O rapaz claramente não tem talento para lutar. O bicho nojento avança para devorar o Jack. É nessa hora exata que a Jéssica entra em ação, metendo o novo pé de cabra direto na cara do monstro. A audácia dessa garota para salvar seu grande amigo é bem surreal. A Jéssica desce o pé de cabra com uma força brutal e acerta o bicho feio em cheio. A garota não tem medo de sujar as mãos para defender o amigo assustado. É incrível ver a audácia da nossa heroína nesse caos total. O sangue escuro espirra longe quando o metal pesado estraçalha a carne dessa aberração de um olho só. Esse golpe foi muito bem aplicado e mostra que a Jéssica não tá para brincadeira, ela realmente nasceu para isso. A criatura escrota abre a boca gigantesca, revelando dentes podres e uma língua imensa. O monstro grita bem na cara dela, tentando intimidar com esse hálito podre. Será que a nossa garota vai aguentar essa pressão toda? A pupila da Jéssica dilata num piscar de olhos enquanto reflete uma sombra perigosa caindo. A nossa protagonista percebeu que a desgraça nunca vem sozinha nesse apocalipse. Tem mais bicho feio despencando lá de cima. Sem pensar duas vezes, a garota berra desesperada, mandando Jack sair correndo dali agora. A coragem dela é gigante, mas enfrentar uma chuva de monstros é insanidade pura. Salvem suas vidas enquanto ainda der tempo. Um vulto gigantesco cai do céu, esmagando o monstro de um olho só, com uma violência absurda. O sangue espirra para todos os lados num ataque completamente brutal. O que diabos acabou de despencar bem na frente deles agora? O rosto da Jéssica perde toda a cor em um segundo de puro choque. Ela arregala os olhos e gagueja o nome daquela criatura. Acredite se quiser, aquele bicho feio e nojento é a gerente do trabalho dela. O pesadelo voltou. O monstro da gerente fica de pé em cima da carcaça do outro bicho que acabou de esmagar. A criatura respira de um jeito bem ofegante e assustador. Essa aberração tem um braço gigante que mete muito medo em qualquer um. A nossa protagonista não pensa duas vezes e solta um berro desesperado, mandando o colega correr pela própria vida. Ela sabe muito bem que eles não têm a menor chance contra a força bruta absurda dessa ex-chefe monstruosa. Jack e Jéssica fogem disparados pelo estacionamento enquanto a gerente monstruosa esmaga o asfalto com um soco estrondoso. O impacto violento joga sangue para todo lado. Eles precisam achar um abrigo bem seguro agora. Jack tenta entender de onde a ex-chefe maluca surgiu. A garota corta o papo e manda ele focar apenas em correr pela própria vida. Essa definitivamente não é a melhor hora para ficar fazendo tantas perguntas. A heroína acalma o colega dizendo que a aberração gigante não liga para eles no momento. A confiança some muito rápido quando ela olha para trás assustada. O que deixou a garota paralisada de tanto medo assim? Grossas marcas de sangue escuro pintam o chão de um jeito bastante macabro. Todo lugar parece ter saído de um pesadelo real. Essa sujeira insana aponta que uma terrível carnificina aconteceu bem na frente deles. O quadro aberto mostra uma praça lotada de corpos largados no asfalto destruído. Diversas pessoas foram aniquiladas ali sem a mínima chance de defesa. Nossa dupla vira um pingo perto dessa imensa e pesada tragédia. O monstro nojento solta um rugido bizarro, capaz de estourar os ouvidos de geral. Essa aberração exibe presas podres e um enorme olho amarelado. Como nossos guerreiros vão escapar vivos do meio de todo esse inferno? Um ataque brutal corta o ar, rasgando tudo no meio do caminho. O sangue sujo espirra na cara dos dois enquanto eles desviam por muito pouco dessa agressão covarde. A velocidade dessa coisa bizarra é realmente assustadora. Nossa protagonista berra com todo o desespero do mundo que eles precisam apenas cruzar a rua. Ela manda o parceiro ignorar toda essa destruição bizarra e correr sem olhar para trás.
É a escolha mais sensata agora mesmo. O rapaz ofegante avisa que vai alcançar ela depois e pede para a heroína seguir em frente logo. Jack tenta ganhar tempo fazendo esse pequeno sacrifício heróico. Esse cara não pode morrer agora na nossa história, não. A trégua simplesmente não existe nesse cenário maluco. Um daqueles monstros asquerosos salta de surpresa buscando atacar as costas da garota. Jéssica congela sentindo a presença maligna da aberração bem nas suas costas. A garota joga o corpo para trás e levanta aquele pé de cabra vermelho num reflexo absurdo. A ferramenta trava bem no meio da boca gigante do bicho nojento. O sufoco foi gigantesco e o perigo passou raspando dessa vez. O nosso coadjuvante medroso finalmente cria coragem e desce o martelo com toda a força na cabeça da aberração. O sangue sujo espirra longe, salvando a vida da Jéssica no último segundo. Mandou muito bem agora. Jack pergunta gaguejando se a parceira tá bem depois desse susto gigante. A nossa protagonista respira fundo e manda ele focar na fuga imediata. Não tem tempo para abraços no meio dessa loucura sanguinária. Eles correm desesperados, alertando que precisam se apressar muito. A câmera mostra a fachada daquele Starbucks com um rastro bizarro de sangue grosso saindo pela porta destruída. O que será que rolou lá dentro, hein? A dupla paralisa completamente ao encontrar um corpo estirado bem na entrada do local. Jack reconhece o uniforme esfarrapado e entra em pânico ao notar que a própria polícia foi massacrada. A esperança acabou. Jéssica segura o pé de cabra com firmeza e avisa que a Gwen está lá dentro. Ela manda o parceiro assustado esperar do lado de fora em segurança. Será que essa nossa heroína vai dar conta do recado sozinha lá? Jack tenta impedir a entrada chamando a Jéssica, mas a nossa heroína ignora o aviso e manda ele ficar bem longe. Ela avança com tudo para dentro daquele lugar macabro. A coragem dessa garota é um absurdo. A protagonista espia pela parede de tijolos e arregala os olhos diante do cenário de terror. O interior do café virou um verdadeiro abatedouro cheio de cacos de vidro e muito sangue. O que ela viu lá dentro? O chão destruído revela a crueldade da situação. Jéssica flagra a psicopata da Sarah em pé de frente para os sobreviventes rendidos. A tensão no ar é pesada demais de engolir. Essa maluca foi longe demais. Jéssica perde totalmente a cabeça ao ver a situação humilhante e berra o nome da Gwen com toda a força dos pulmões. O sangue ferveu de vez no corpo da heroína. Alguém vai apanhar muito feio agora mesmo. A fanática vira o rosto confusa com a interrupção inesperada. Gwen e o outro rapaz olham para trás com uma mistura de susto e pura esperança. A seita bizarra acabou de arrumar uma inimiga da pior espécie. Sarah vira o rosto completamente irritada com a interrupção da nossa corajosa heroína. A fanática murmura reclamando daquele momento exato e não esconde o ódio. Essa psicopata não gosta nada de perder a pose. Gwen finalmente acorda do transe macabro e berra com muito desespero para a amiga fugir. O pânico na voz da nossa garota reflete a crueldade dessa armadilha bizarra. Ela prefere arriscar a vida a ver a Jéssica sofrer. A vilã debocha da cara da Gwen, questionando se esse é o melhor momento para se preocupar com as outras pessoas. Sarah manda a garota refletir sobre os próprios pecados enquanto mantém todos como reféns no chão. A Jéssica levanta as mãos num gesto cauteloso e pede paciência para a fanática. Ela tenta usar a lábia dizendo que deve ter algum grande mal-entendido no meio disso tudo. É bem tenso negociar com gente louca assim. O sangue congela quando a vilã saca o revólver pesado e aponta na direção da porta. Sarah pergunta com frieza total o que seria esse tal mal-entendido. Ela avisa que a Jéssica precisa escolher muito bem suas palavras. Gwen treme sem parar de joelhos e entra em um colapso completo. A pressão de ver a amiga na mira de uma maluca armada destrói o restinho da sanidade dela. O desespero nos olhos dessa coitada corta o coração de qualquer um. Gwen age por puro impulso e avança como um raio na direção do perigo para salvar a companheira. Ela sacrifica a própria segurança num ato cego de coragem heróica inabalável. Quem teria essa mesma bravura diante da morte? A nossa protagonista estende o braço num reflexo automático e solta um grito ensurdecedor de puro terror para impedir essa tragédia.
Ela entende na mesma hora que a amiga tomou a pior decisão possível nesse momento crítico. O barulho do disparo ecoa forte enquanto o clarão da arma ilumina o sorriso doentio da fanática atiradora. A bala perfura o corpo frágil da garota, que só queria proteger quem ama. Esse pesadelo não perdoa a bondade humana. O impacto terrível paralisa a coitada e apaga o pouco de vida que ainda restava nos olhos arregalados. O tempo congela numa dor sufocante que quebra a alma dos sobreviventes. A maldade venceu uma batalha muito suja agora. A Jéssica congela na calçada enquanto o corpo da amiga tomba com violência. O sangue escuro espirra para o alto, marcando o fim cruel da nossa coitada. É de ferver o sangue ver tanta covardia rolando solta bem na nossa cara. Sarah fecha os olhos esbanjando bizarra serenidade de vilã. Ela argumenta friamente que nossa heroína tem mente curta para aprovar seus planos brutais. O cinismo descarado dessa psicopata maldita ferve o nosso sangue. A mulher volta a abrir os olhos, revelando aquele olhar vazio e sem alma. Ela decreta que toda carnificina é apenas o grande destino final das coisas. Queria ver se a vagabunda aceitaria bem um tiro na própria testa também. A visão da tela foca no cano daquele revólver apontado sem tremer. O alvo da psicopata agora é a brava Jéssica, que assiste tudo da rua. A vilã dita a regra, garantindo que seus fiéis vão erguer juntos um imenso santuário. Num tenso close frontal que intimida qualquer pessoa sã, a fanática mira firme na lente para encerrar a ameaça. Ela garante que o santuário será fundado com os cadáveres dos infiéis como a heroína. Simplesmente insano. A Jéssica encara o corpo sem vida da sua grande amiga largado ali no asfalto frio. Os olhos da nossa heroína escurecem, tomados por um ódio profundo e absoluto. O sangue ferveu. Eu aposto que a vingança será cruel. Lá dentro do café destruído, a fanática mantém a arma apontada firme na direção da rua. O rapaz de casaco laranja assiste a cena completamente apavorado. Como alguém consegue ser tão fria e desalmada? Um sorriso cínico e nojento toma conta do rosto da grande vilã. Sarah promete mostrar para nossa guerreira o verdadeiro significado da palavra crueldade. Essa psicopata está brincando com o fogo agora. O nosso medroso do Jack gela dos pés à cabeça do lado de fora do café. Ele aperta o seu martelo e pergunta apavorado se aquele estrondo foi um tiro real. O humano consegue ser a pior raça de todo esse apocalipse. O rapaz corre até a entrada destruída do local e encara um rio de sangue macabro escorrendo para a calçada. O desespero bate forte enquanto ele pergunta que inferno é aquele. A nossa brava heroína vai precisar de ajuda. A feição da nossa Jéssica muda completamente, e seus olhos transmitem um ódio assassino muito puro. Ela murmura cheia de rancor, prometendo que vai matar essa maldita psicopata. O sangue ferveu e a vingança será pesada. Sarah esbanja cinismo e afirma que a heroína é do tipo que toma decisões precipitadas sem pensar direito. A vilã adora brincar com o psicológico dos outros para se sentir superior. Essa mulher precisa apanhar urgente. A fanática continua seu discurso podre, dizendo que a Jéssica é cega e não consegue mais distinguir a própria realidade. Gwen agoniza de dor largada ali no chão destruído do café. A tortura mental dessa maluca não para. O close foca no rosto machucado da Gwen caída, tentando encontrar um último pingo de força. A coitada murmura com muita dificuldade, pedindo para a amiga fugir bem para longe dali. A garota abriu mão da sua própria vida. Jéssica perde totalmente a postura agressiva e arregala os olhos, paralisada com aquela cena inesperada. O que diabos acabou de acontecer aqui? Ela não faz a mínima ideia de como lidar com esse choque de realidade agora. Sarah abre o jogo com muita frieza e revela que aquele tiro foi apenas de aviso e pegou direto no chão. Ela avisa que é pra ninguém bagunçar ali. Essa psicopata adorou ver o desespero puro no rosto da nossa guerreira. A fanática abaixa a arma e tem a audácia de se chamar de pregadora da misericórdia. Ela solta um papo furado, dizendo que não tem a menor intenção de matar pessoas. Jéssica escuta aquela mentira deslavada e fica confusa. A cínica da Sarah ainda pergunta se a nossa heroína não conseguiu entender a situação. A maluca afirma com muita convicção que está apenas tentando cumprir o seu grande chamado como pastora. O nível de loucura é gigante.
Jéssica fecha a cara e se pergunta mentalmente que tipo de palhaçada é essa que tá rolando. A nossa guerreira percebe a jogada bem rápido e avisa a si mesma que não pode cair nas provocações baratas dessa mulher. A câmera foca de novo naquele rebanho de covardes no fundo do café. Os seguidores da seita começam a cochichar entre si, perguntando se vão deixar a Jéssica sair impune. Esse povo manipulado merece levar uma surra forte. Sarah aponta para aquele grupo de sobreviventes e os chama de ovelhas perdidas. A maluca acredita piamente que virou a grande pastora do apocalipse. A lavagem cerebral que ela fez nesse povo foi um negócio bem bizarro. A fanática diz que são pessoas fracas e confusas com a verdade divina. Ela decreta que seu grande trabalho é punir os demônios e guiar todos ao caminho certo. A síndrome de Messias dessa mulher vai custar vidas demais. Jéssica trinca os dentes suando frio e constata o óbvio sobre a vilã ser completamente louca. A heroína respira aliviada pela Gwen estar viva, mas sabe que precisa dar um jeito nesse revólver pesado muito urgentemente. A tensão atinge um nível absoluto quando a câmera foca no dedo puxando o cão do revólver. A psicopata destravou a arma e está pronta para atirar de verdade dessa exata vez. O tempo fechou de vez para nossa guerreira. Os covardes do grupo finalmente notam a tragédia iminente e começam a berrar em desespero pedindo para a maluca esperar. Será que a ficha caiu e eles notaram que a pastora deles é uma tremenda assassina descontrolada? Um dos caras do rebanho finalmente cria coragem e grita que a Sarah não precisa fazer essa loucura toda. O medo de ver sangue derramado na própria frente faz qualquer covarde repensar a fidelidade cega na mesma hora. A psicopata desvia o olhar com muito tédio e murmura irritada que suas balas já estão acabando. A frieza dessa mulher beira o inacreditável e ela trata as mortes de inocentes apenas como um grande desperdício de armas. Jéssica aproveita esse pequeno momento de distração da maluca e salta feito um verdadeiro leopardo faminto. A nossa heroína mostra que quem brinca com a vida dos amigos dela vai pagar um preço muito alto e sangrento. A fanática arregala os olhos completamente incrédula quando percebe a sombra da vingança caindo em cima dela. Sarah gagueja em choque porque jamais esperava uma reação tão violenta e rápida da nossa brava protagonista. O ódio puro estampa o rosto suado da Jéssica enquanto ela desce o pé de cabra vermelho com toda a força do mundo. Essa é a exata punição divina que a falsa pastora estava precisando receber para largar de ser tão louca. Sarah aponta a arma e tenta atirar totalmente desesperada. O som da câmara vazia ecoa pelo salão, revelando que a munição acabou. A sorte da psicopata secou no exato momento em que a fúria da nossa heroína surgiu. Jéssica não perde um segundo sequer e desfere um golpe de baixo para cima com um pé de cabra. A pancada violenta acerta a mão da falsa pastora e afasta a arma inútil. Que satisfação absurda ver essa cena linda. A protagonista foca o olhar mortal e comemora mentalmente o sucesso daquele primeiro movimento. Ela sabe que não pode recuar agora e avisa a si mesma que precisa dar apenas mais um golpe cirúrgico para vencer. O metal pesado desce rasgando o ar e atinge a cabeça da vilã com uma ignorância majestosa. O sangue escuro mancha o rosto da fanática que solta um grito de dor absoluta. O castigo divino finalmente chegou ali. O impacto brutal do ataque arremessa a falsa pastora pelo ar como se fosse uma verdadeira boneca de pano. Sarah quebra as mesas do salão caindo de forma patética no chão sujo. A surra que a gente tanto pediu. A Jéssica assume total controle da situação e solta um grito mandando todo aquele rebanho de ovelhas covardes dar o fora dali logo. A nossa heroína derrubou a líder maluca e agora quer evitar mais sangue derramado. O parceiro medroso assiste a cena lá de fora com uma cara de puro espanto. Jack chama a Jéssica de idiota em pensamento e sabe que ela não consegue dar conta de todos aqueles malucos sozinha. O rapaz precisa agir. Jack desvia os olhos apreensivos e encara aquele corpo do policial largado bem na entrada do café destruído. Um detalhe importante chama a atenção do rapaz assustado. O que será que ele acabou de encontrar agora? A gratidão não existe mesmo no fim do mundo. Aquele mesmo moleque de casaco laranja que a Jéssica acabou de salvar levanta um pedaço de pau e parte para cima dela na pura covardia. Esse verme não merece estar vivo.
O traidor safado atinge a cabeça da nossa protagonista com uma paulada violenta e pega ela totalmente de surpresa. O golpe sujo arranca um grito de dor da Jéssica. Como alguém consegue ser tão podre e ingrato assim? O covarde de laranja levanta o pedaço de pau querendo terminar o serviço sujo. Ele repete sem parar que consegue fazer isso, como se precisasse de muita coragem para bater em uma pessoa que já está caída. Um dos caras daquele rebanho manipulado finalmente toma uma atitude decente e grita, chamando a atenção do moleque traidor. O garoto vira o rosto assustado sem entender nada. Será que a sorte da heroína mudou agora? O homem arremessa um bastão com força total que acerta em cheio a cara do garoto ingrato. A pancada seca interrompe o ataque covarde na mesma hora. É muito bom ver esse moleque safado provando do próprio veneno. O cara de jaqueta verde avança com sangue nos olhos e manda o resto do grupo aproveitar a chance para derrubar a falsa pastora agora mesmo. Finalmente alguém tomou coragem para acabar com o reinado dessa louca. A nossa guerreira levanta o olhar totalmente incrédula com a reviravolta maluca que acabou de acontecer ali. A pancada na cabeça doeu demais, mas ver esse rebanho virar o jogo contra a líder é um alívio gigante. O cara de jaqueta verde mostra que ainda tem salvação no mundo e berra pra Jéssica tirar a amiga dali o mais rápido possível. Esse maluco finalmente tomou coragem para peitar a seita e fazer o que é certo. A glória do cara de verde dura muito pouco. Um soco violento corta o ar e acerta em cheio o rosto do nosso mais novo aliado. A pancada foi tão bruta que ele chega a perder o rumo na mesma hora. Quem bateu nele? O covarde do moleque de laranja ataca o próprio companheiro pelas costas para defender a psicopata. Esse traidor safado não tem um pingo de moral mesmo. Alguém precisa arrancar os dentes desse infeliz urgente. Jéssica aproveita o caos da briga entre os dois rapazes e levanta a Gwen do chão sujo. A heroína pergunta desesperada se a garota consegue andar. A situação da nossa coitada ferida é dramática e preocupante demais. A fuga precisa ser adiada mais um pouco. Uma faca afiada corta o ar e passa raspando no pescoço da protagonista, paralisando a garota de susto. O pesadelo não acaba nunca nesse café maldito. Quem é o novo inimigo? Um capanga lunático de jaqueta preta aponta uma faca enorme para Jéssica. O covarde afirma que é totalmente inútil tentar conversar com a nossa heroína. Mais um cachorrinho adestrado para proteger a falsa pastora da surra. Sarah acaricia a cabeça machucada, se fazendo de grande vítima da situação. A psicopata murmura com puro cinismo que queria ser misericordiosa. A cara de pau dessa mulher simplesmente não tem o menor limite na Terra. A vilã vira o rosto com os cabelos cobrindo a sua expressão maligna. Ela manda a Jéssica apenas esperar pela punição. Essa fanática de Araki não desiste nunca de espalhar o seu inferno pessoal na vida dos outros. O capanga de preto balança a cabeça concordando com as ordens da líder maluca. Ele decreta com muita marra que vai terminar todo esse julgamento sozinho. O cara realmente se acha o grande justiceiro do apocalipse. Um estrondo de tiro ensurdecedor ecoa rasgando o silêncio daquele café. O barulho assusta os dois vilões e deixa a nossa Jéssica em choque. Quem será o dono desse disparo que paralisou a briga no momento exato? A câmera foca lá fora, revelando quem foi o atirador misterioso que salvou o dia de verdade. O Jack finalmente criou coragem e achou a arma daquele policial morto. O nosso medroso favorito mandou bala. O rapaz aponta o revólver com as mãos tremendo um pouco e berra com toda a força dos pulmões para ninguém se mexer. O instinto de sobrevivência bateu forte e agora ele é o dono absoluto de todo o jogo. O capanga da faca e a falsa pastora paralisam no mesmo segundo. O Jack avisa com firmeza que vai atirar na hora se alguém tentar bancar o espertinho. Jéssica solta um sorriso de puro alívio com o resgate. O herói improvisado mantém a mira pesada na direção daquela seita de malucos. Ele grita desesperado, mandando a Jéssica tirar a Gwen dali o mais rápido possível. É a nossa grande chance de escapar com vida. A protagonista não pensa duas vezes e agarra a amiga ferida com muito cuidado. As duas se apoiam e preparam a fuga alucinante para longe desse café amaldiçoado. Que sufoco gigantesco nós passamos aqui hoje.
Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.